Bom dia! Não tô te ouvindo. Bom Agora eu tô. dia, Tudo bem contigo? tudo bem você? Demoramos, mas conseguimos alinhar, Sim. mas deu tudo certo. Me conta, Elô, como é que tu tá? Como é que tá a tua semana? Como é que tá a tua mentalidade? Como é que tá as questões do teu relacionamento? Tá Tudo sozinha? caótico. Tô sozinha, aham, Tá, agora perfeito. sim. Caótica, acho que Tá. seria essa a palavra. O que Não que tu tá sei. sentindo de verdade dentro do teu coração? Tristeza, culpa, acho que culpa é o maior. Eh, Acho que a culpa é o maior sentimento, assim. Quando tu me falou em traição, foi você ou foi por ele? Eu acho que foi dos 2, assim. Agora foi a minha vez, talvez. A gente tá numa relação já há 9 anos, Uhum. e desde o início ele saiu de um relacionamento onde ele traiu e se envolveu comigo e eu não sabia. Então eu acabei a gente morava em cidades muito distantes, assim, 600 quilômetros de distância. Então a história que ele me contava era a história que eu achava que era verdadeira. Até que depois eu descobri, assim, depois de muito tempo já de relacionamento. E aí acho que começou, assim, as desconfianças da minha parte, tal. Ele sempre foi muito possessivo, eh, eu não percebia as coisas e eu fui permitindo muita coisa. Então acho que a minha culpa está muito relacionada ao que eu não enxerguei e o que eu permiti ao longo do tempo. Então eu sempre trabalhei muito, assim, a minha vida inteira. E eu sempre trabalhei com homens, e nunca me passou pela cabeça, assim, trair, muito pelo contrário, eu nunca isso nunca teve em pauta na minha vida. E ele sempre tinha essa a se sempre foi me cortando, assim, em situações, por exemplo, eu sempre gostei de usar batom vermelho, assim, igual o seu, e ele falava: "Não, batom vermelho só se você for sair comigo, senão não". E eu fui tirando isso, e ele vinha por coisas, "Ai, porque as pessoas vão te ver, ou as pessoas vão", eh vinha como uma sutileza, assim, uma preocupação, e eu ia permitindo. Ai, o meu carro era monitorado, o meu celular, é porque ele é policial federal, né, ai, por preocupação, por segurança. E eu fui deixando, 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 as câmeras da minha empresa ele que acessava, e isso, enquanto a gente morava longe, era uma coisa que eu pensava assim: "Ah, é porque ele mora longe, tá distante, daí ele fica com essa". Mas eu nunca me coloquei numa posição de falar assim: não precisa disso, ou, eu vou continuar usando meu batom. Nunca me posicionei, porque eu não queria que estragasse, talvez, o que a gente estava vivenciando. E depois que ele veio morar para cá, as coisas foram aumentando, assim, sabe, as essas situações, assim, de me prendendo sem, às vezes, deixar isso tão claro, e daí no outro dia dele surtava, daí no outro dia ele apresentava um banquete, e eu sempre me vi nessa montanha-russa, assim. Eh, e ele tinha uma obsessão, assim, de que, por exemplo, no meu trabalho eu atendo homens também, né, dele: "Eu não quero que O você que que tu atenda". trabalha? Eu tenho uma clínica de estética. Eu não faço atendimento hoje. A minha parte é fazer o gerenciamento ali dos clientes, né, a parte de relacionamento, a introdução dele na clínica, mas eu não faço a execução de serviço, né. Sim, fica ali na parte da venda, na assistência, no é a cara do negócio. No caso, Isso, quem executa é os profissionais. é. E Faz ele sempre teve muito administração, tudo. isso. Ele sempre teve muitos ciúmes, assim, de tudo. Eu sempre fiz muito curso, eu sempre estava estudando, eu fui parando, sabe.
quando você vai parando de fazer as Anulou. coisas, assim, por por você ir se anestesiando, por você ir se anulando, por você não ir enxergando aquilo da forma que é. E às vezes eu mudava a rota do por exemplo, uma situação: "Ah, tô indo na farmácia". Ah, beleza. E eu fui por um outro caminho. E aí eu chegava em casa e daí ele falava: "Por que que você foi por tal lugar?". "Ué, só mudei". Sim. É. Daí ele falou assim: "Ué, mas, precisa ir por tal lugar que tem um lago aqui, né". Sim. Tu mora onde? Em Toledo, Ah, Toledo, Paraná. Então às vezes eu passava, olhava, e então qualquer coisa era um motivo para uma loucura, assim, sabe. Eu falava: "Não é possível, você tá vendo a rota, você tá assistindo aonde e você viu que eu não parei o carro, e eu tenho que chegar em casa e eu tenho que justificar porque eu mudei a rua". Tipo, então foi aumentando, assim, as coisas, ele também, tem um quadro de depressão e ele bebia, então isso aumentava muito a situação. O meu sentimento era que aquilo para ele era tão verdadeiro que ele acreditava naquilo que ele estava pensando, sabe? Que sim. aquilo também estava doendo para ele. Então eu amenizava as situações. E aí no início desse ano eu estava atendendo um cliente na minha empresa. Eu encostei a porta, porque já era depois das 6, e ele chegou lá, bateu na porta, eu abri. E aí eu falei para ele: "Olha, eu tô atendendo, né, eu tô atendendo um cliente". Aí ele: "Quê? Essas horas? Tipo 7 horas da noite?". "Não, não é possível". E daí ele começou a falar alto, ele tinha bebido, Meu e ele Deus. começou a falar alto, o meu cliente escutando na minha sala, eu quase morrendo de vergonha, porque não era uma pessoa que eu tinha nenhum tipo de intimidade. Dele: "Olha o que você tá fazendo, não sei o quê". Aí eu fiz um sinal para ele sentar, assim, tipo, né, voltei para minha sala fingindo, Demência. eh isso: "Ah, vou continuar aqui". Sim. Continuei passando o orçamento para ele e tal, óbvio que ele tinha escutado, porque é um silêncio, né. Bah, na hora do orçamento ainda. Aham, aham. Aí ele ficou sentado ali na recepção esperando. Quando o meu cliente saiu da sala, eu ainda apresentei, falei: "Ah, esse é meu marido, né, fulano, tal". E o meu cliente saiu, tem um restaurante bem na frente da minha clínica, assim, e ele ia jantar, esse meu cliente ia jantar com os amigos dele ali, então o carro dele estava estacionado bem em frente ali à minha clínica. E então, da onde ele estava, ele conseguia ver o que estava acontecendo lá na clínica, porque o vidro mesmo que tenha o filme, dá para ver à noite. E aí o Marco gritando, fazendo um escândalo, bateu a porta e eu fiquei lá dentro chorando, chorando, chorando. Eu não tinha como voltar para casa, porque ele estava com a chave de casa e ele tinha saído. E ele falou: "Ai, você tá me traindo dentro da é tipo um absurdo, assim, dentro da empresa. Imagina que alguém se um dia alguém ia fazer algo dentro do ambiente de trabalho, assim, eu não consigo nem imaginar isso". Aí eu fiquei lá por bastante tempo, até a minha, o filho dele estava aqui na minha casa, e a nora, e aí eu mandei mensagem para a nora para saber se eles estavam em casa, né. E aí eles estavam num restaurante, quando eles chegaram eu vim embora. E aí foi um caos, assim, dentro de O cliente não casa, voltou para te acolher. não voltou nesse momento, porque eu acho que daí eu logo saí. No outro dia ele foi lá. Ah, Ele foi lá e aí ele falou: "Olha, eu vim aqui porque eu vi toda a situação, eu fiquei com medo que ele fosse te agredir". E aí eu desabei, porque eu nunca tinha contado pra ninguém, ninguém nunca tinha vivenciado, visto nada. Da minha família, da família dele, dos nossos amigos, eu sempre coloquei ele num pedestal, assim, falando das coisas boas, assim: "Ai, o Marco é maravilhoso, ele cuida do Eric, ele faz a janta, ele faz o vocês têm almoço". filhos juntos? Eu tenho não, eu tenho um filho de um outro Tá. relacionamento, e ele tem o filho do relacionamento dele anterior.
Eu falo: "Ai, ele cuida do Eric, ele ajuda, ele faz as tarefas de casa, eu não preciso falar nada". E isso é verdade, assim, ele sempre foi impecável, os jantares é tipo coisa de filme, assim, sempre, a vida inteira. E daí eu sempre falo sempre o que eu sempre contei foi a parte boa. Eu nunca contei que ele explodia, que ele bebia demais, que ele tinha surto. E aquele dia foi acho que a primeira vez que alguém me viu de verdade, assim, as coisas que eu vinha escondendo ao longo do tempo. E e aí eu desabei, assim, com esse cliente, e ele falou: "Olha, eu quero te dizer que se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui e tal". E ele tinha comprado algumas sessões lá na clínica, e aí toda vez que ele ia, ele me enxergava de um jeito que as pessoas não viam, porque Sim, eu sempre mascarei muito. E eu fui sentindo um conforto, assim, de poder falar com alguém. E acho que daí eu fui me aproximando dele, ele foi me mandando mensagem, eu fui trocando mensagem com ele, e aí um dia acabou que a gente acabou se beijando, fora da empresa, né, sim. e ele falando: "Elô, pelo amor de Deus, você precisa sair disso, não tem como, né". E aí teve um dia que ele estava convicto que o Marco tinha me batido e ele nunca me bateu. Eh, ele só psicologicamente, Sim, não, não verbal, não ver fisicamente. é. E ele falava: "Eu tô vendo, assim, eu tô em", porque o meu braço estava roxo, mas eu tinha batido na academia mesmo. E aí eu falei: Não", só que eu não quis falar isso dentro da empresa, né. Então eu falei pra ele: "Olha, em outro momento eu te mando mensagem, a gente conversa, enfim". E ele e eu mandei uma mensagem para ele, eu estava na academia, pedi se ele podia ir até lá, que tem um café lá embaixo, para que a gente pudesse conversar, aquele dia eu estava bem mal. Aí ele foi, e daí quando ele chegou lá, eu pensei assim: "Eu não Ixi, se eu ficar conversando com ele aqui, o Marco chegar, Vai dar ruim. vai dar ruim. Eu não posso sair daqui com o meu carro, porque o meu carro está monitorado. Eu não posso mandar mensagem, porque o meu celular é monitorado". Aí Daí ele foi lá, daí eu falei: "Eu acho que é melhor a gente sair daqui, porque não vai ser legal a gente ficar aqui conversando". Ele falou: "Ó, se você quiser, a gente pode ir até lá em casa, né". Eu estava chorando, assim, bastante. Daí eu falei: "Por mim, ok, só que eu preciso que você me dê uma carona, porque eu não posso com o meu carro". Daí ele falou: "Tá bom". Daí ele pegou o carro dele, a gente Tu foi deixou até o lá. celular aonde? Eu levei comigo. A burrice foi essa. E aí, o que que aconteceu? O Marco chegou lá. Chegou lá, eu não tinha nem entrado, não tinha acontecido nada. A única coisa que aconteceu foi antes disso, O foi um beijo. beijo, a Tá, única coisa, que é o que eu considero como traição. tá. E aí o Marco chegou lá, ele, bateu no porteiro, estourou a Bateu de bateu, porta. de bater, de bater. Agressão física. É, Tá, porque o porteiro não queria deixar ele entrar, né. sim, não Ele tinha autorização. é. Aí ele chegou lá na casa do Antônio, quebrou a porta, fez um vídeo, nós 2 de pé, assim. "Eu vou mostrar para toda a sua família, olha o que você tá fazendo, bá-bá-bá". Eh, e aí que eu peguei você em flagrante, não sei o quê. Ele fez um escândalo, o prédio inteiro ouviu. Daí ele saiu, quebrou a mesa lá, fez um auê. Aí ele saiu de lá, daí ele foi na casa da minha mãe, daí me Mostrou o vídeo, provavelmente. mostrou, daí ele mandou no grupo das minhas amigas, daí mandou no grupo da minha família, pra todo mundo que ele podia, os meus ex, eh, chefes, que eram pessoas que nem sabem onde eu moro, se perguntar: "Onde a Elô mora?", ela não sabe, porque a minha relação era estritamente profissional. Ele me expôs, assim, da Da pior talvez a maneira. pior forma que poderia acontecer.
E daí ele foi lá na minha empresa, ele pegou o meu batom vermelho e escreveu em todos os vidros. As minhas funcionárias chegaram lá e viram um horror. Eh, eu não conseguia voltar para casa, porque como ia voltar para casa nessa situação? Daí eu fui para um hotel, aí o meu irmão veio falar com ele, enfim, e ele continuou dele durante a desde o momento até o outro dia, ele não parava de me mandar mensagem, assim, me agredindo. E e aí o pessoal chamou a polícia, eu não nem pensei nisso, eu acho que eu não tinha nem psicológico para isso. Aí a polícia veio até na minha casa, viu que tinha algum movimento estranho, porque ele estava colocando algumas coisas dentro do carro, malas e coisa arada, que eram as minhas coisas. E aí alguém fez uma denúncia que ele tinha pichado, eu não tinha nem visto, tinha escrito lá na minha empresa, imagina, tipo, é uma rua bem pública, assim, então todo mundo que Tá passava na vitrine da na cidade. vitrine. Isso. Alguém fez alguém, eu acho que alguém das pessoas mesmo que ele mandou o vídeo, sabe, e ele, eh, pronunciou ali, enfim. E aí o pessoal da polícia me ligou, eu estava no hotel, eles foram até lá, daí no momento que eles foram até lá, ele estava me mandando mensagem ainda e elas pediram para ver as mensagens, ela falou: "Olha, eu vou te obrigar a ir na delegacia, Fazer não uma tem". medida protetiva. Não tem como. Aí, daí até porque ele é policial, ele tem Sim. arma, então ele tá transtornado, então nós precisamos ir até lá. Nós fomos até lá, enquanto isso eles vieram aqui na minha casa, a arma estava em cima da mesa mesmo, daí eles levaram ele pra delegacia. Lá, daí eu fiz uma medida protetiva, ele teve que pagar uma fiança lá, Que ficou aquelas preso de forma. Como estava tudo na mesa, a arma estava na mesa, as isso, mensagens ali, então eles consideraram em flagrante isso, a isso. medida. Ah, Exatamente isso. E aí, depois, no outro dia, aí tudo piorou, assim. Por quê? Porque daí ele estava arrependido, porque ele queria pedir perdão, porque ele estava bêbado, porque, ele me amava, e daí eu estava na casa da minha mãe, ele já não podia mais falar comigo, né, via por causa da celular. ordem. E daí ele começou a falar com todo o pessoal da minha família, com todo mundo, assim, todos os meus amigos, para que a Chegou a gente contar para tua mãe o que estava acontecendo? contei porque ele expôs, né, Sim. não tinha como, contei, mas não contei. Tipo, Tipo, contei contei por é, cima, assim, não a fundo do que estava. e aí eu e daí foi, assim, uma semana dele chorando, destruído e falando com a minha família, falando com meu pai, falando com todos os meus amigos. Aí eu falei: "Tá, beleza, eu posso conversar com ele, mas eu não tenho". Eu estava muito abalada, assim, e aí ele veio, pediu perdão e pelo amor de Deus, e tira, e por favor. E porque ele estava preocupado com a questão também do trabalho Trabalho. dele. Né, e toda a situação. Daí eu falei: "Eu não quero te prejudicar, não é essa a situação". Só que aí eu comecei a achar que aquilo também era um jogo, sabe. Então eu não sabia mais o que fazer, assim. O que era Aí verdade e o que era manipulação, no caso. é, e Tá. eu voltei para casa, saiu uma liminar que era para mim voltar para casa, que ele saísse. Ele ficou na casa de um amigo nosso, depois ele não tinha mais para onde ir, daí ele caiu no processo da depressão, ficou bem mal. Aí eu acolhi ele em casa, e desde então ele está em casa e ele fala que eu destruí a vida dele, que eu sou a culpada de tudo, que a vida dele acabou.
E eu me sinto exatamente assim, culpada. Não consigo ver ele dessa forma, me dói, assim, de um jeito, falo: "Não é possível". E eu não tô conseguindo lidar com o que eu tô sentindo, assim. Eu eu sempre soube que era um relacionamento tóxico, mas eu nunca consegui sair. E eu acho que eu tenho também uma dependência emocional, porque também senão não estaria aqui. E e por mais que eu olhe, assim, que existe luz depois, eu fico pensando: "Meu Deus, mas eu vou me separar de novo. Mas como é que eu vou recomeçar? Como é que eu vou deixar uma pessoa assim?". E eu tenho medo que ele faça alguma coisa com ele, e eu vou me culpar para resto da vida. Então, é um sentimento de culpa, assim, gigantesco que eu não tô sabendo lidar. Há quanto E acho tempo que por isso que há eu quanto tempo aconteceu a situação? agora vai fazer 3 meses já. E a gente não tá como casal dentro de casa, a gente tá fazendo a rotina, tipo, almoça não, porque ele almoça em outra cidade. Às vezes toma café junto, janta, conversa o básico, mas vem muita culpa. Ele me, eh, como que falo? E tá bebendo todo dia? Ele não tá mais bebendo, ele tirou todas as bebidas de casa, tudo, parou. E daí começou a ir na igreja, Tá. eh, hum, buscou terapia. Tá, só que daí ele não tá tomando remédio, e isso eu acredito que seria necessário na situação que Na está, CPTA, sim. mas ele não olha para isso, ele não aceita, assim, algumas situações, eh, e É agora porque ele tá mal financeiramente também, e aí somou tudo, assim, como sim. se tudo só que a Ele perdeu culpada o foi emprego ou não? não perdeu, mas ele perdeu uma série de, talvez, regalias que ele sempre Benefícios. é. Já tirou a medida? A medida não, não tirei. Tirei a denúncia, não, O né, processo, no caso, em si. isso, que Tá, seria tu o pro deixou como a queixa, mas tu tirou o processo, que é o que interromperia a questão da Polícia Federal. Ele é isso, federal, né? federal. Tá, Aham. Ele perdeu o status, acho que isso que dói, porque, assim, o Marco, ele sempre teve o ego muito inflamado. sim. Eu sou Eh, fã. eu sou. O eu sou é assim, ó, era o predominante dele. Eu sou, esse cara sou eu, tudo sou eu. E eu sou o melhor em todos os aspectos. E acho que por isso talvez ele me diminui, assim, em algumas situações. Para equilibrar, para ficar equilibrado, como é que é? Equilibrado, esqueci o Uhum. nome da palavra, Sim, eu mas entendi. entendeu? Mas é isso mesmo. É, tá. Uhum. Hoje tua condição financeira da estética te mantém? Nessa, né, não, é tudo junto. Nesse momento, não. Até 2, 3 meses atrás, eu acho que é meu como É o eu teu não tô psicológico que tá abalando, tá? Mas é, eu quero que eu tu não não quero que tu fale desses 3 meses. Eu quero que tu fale da estética 3 meses atrás. Fora sim, tudo isso que sim, aconteceu. Sim? isso Tá. sim. Assim, ó. Todo o Hoje CNPJ eu tô numa existe no situação, CPF. assim, que eu vou e me sinto: "Meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Ah, que eu faço com as informações que as minhas funcionárias têm?". Sim, é que tu tá tão conturbada, é que assim, ó, todo CNPJ tem um CPF. Aham. Se o CPF não tá legal, o CNPJ decai também, É, tá? É uma energia, não tem? Nós somos isso. Se eu é, não tiver bem, a empresa ficar constelada também fica mal. Então, sim, assim, tu tá com medo, sim. todos os dias tu acorda com medo, porque todos os dias tu não sabe como vai ser a tua vida ou se tu vai acordar. É, Tu tá dormindo com inimigo, tipo assim, né? Eu te entendo, eu não passei por uma situação, mas eu vivenciei uma história bem parecida dentro da minha família. Infelizmente, não terminou da melhor forma possível. Eu tinha apenas 10 anos de idade, então isso para mim é muito forte. Então,
É uma missão de vida através dessa justiça que fizeram com essa pessoa. Então, é bem parecida a tua história. Elô, o que a gente tem que fazer agora é reestabelecer novamente o teu emocional. Sim. Para todas as decisões que tu tomar daqui para frente, é com os dois pés no chão, de realmente eu quero isso e de realmente eu estou sentindo isso. Sim. Porque hoje tu tá dentro de um caos que tá num misto de sentimentos. É. De não saber o que, que é bom e o que é ruim, o que é verdade e o que é mentira. Quem eu Isso, sou. Tu isso. perdeu a tua própria essência dentro desses 9 anos. É. Tu perdeu a tua identidade dentro desses 9 anos. E aí que tá, nós temos que resgatar isso dentro de ti. E a pergunta é, antes do Marcos, como eram os teus relacionamentos? Eu tive 2 relacionamentos, um da infância ali, da adolescência, que foi que a gente começou, acho que eu tinha uns 16 anos, e a gente ficou 4, 5 anos juntos. E aí depois eu fiquei acho que 1 ano solteira, E como e era aí esse eu relacionamento dos 16 anos? bem tranquilo, assim, ele era uma pessoa, mas também ele era bem ciumento. Tá. Eh, mas era um relacionamento leve, digamos assim. Era um Não, ciúmes moderado, não era um ciúmes controlador. não, Tá. é, ele E tu tinha ficou até os ciúmes, 21 anos com ele, é isso? isso. Tinham ciúmes, porque, assim, ele via que eu estava crescendo, eu vim trabalhar, a gente saiu do interior, então foi mudando as pessoas que estavam à minha volta. Eu fui para a faculdade, ele não foi, então, era esse ciúmes, assim. Sempre quis mais. E não era, É, isso era pouco. Sempre quer mais, 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 isso, mais. Tu é, não se cansa de buscar mais. Tá. é. E ele tinha, assim, o sonho da vida dele era casar e morar lá no interior, e o meu sonho já tinha mudado, eu já falava Eu assim: não sou menininha de dentro de casa, eu sou menina aventureira de ir pra rua. "Isso, não Entendi. quero viver isso". Sim. E aí depois eu fiquei solteira por um tempo, daí me Dos envolvi 22 aos 23 anos. isso. Daí eu me envolvi com o pai do Eric, que foi numa situação de eu estava fazendo um curso, conheci ele, ele começou a dar algumas indiretas e foi indo, até que a gente começou a sair jantar e foi. E ele só que eu não estava aberta para um relacionamento. Só que também não, eu nunca gostei de ser a pessoa, sair ou ter relações casuais, eu nem sabia fazer isso. E aí eu fui vendo que ele gostava, assim, muito de mim, e eu falei: "Nossa, por quê? Só tem gente ruim". A gente via, eu tinha várias amigas solteiras, assim, que Sim. passavam por uma série de coisas e eu falava: "Ah, vamos tentar". E aí eu me permiti entrar nesse relacionamento, eu gostava dele, mas eu nunca amei ele. Ele sempre me amou muito, assim. E daí depois eu engravidei, e aí foi a felicidade da vida dele, porque ele queria casar, queria que a gente morasse junto, né. Eu demorei para ir morar com ele, foi uns 7 meses, eu estava com 7 meses de gestação quando eu fui morar com ele, que daí eu morava num apartamento com a minha mãe. E aí, logo depois que o meu filho nasceu, eu acho que as coisas quando você vira mãe, as coisas modificam, Com assim. certeza, a gente deixa de ser mulher e vira mãe. Até os 2 anos da criança, por exemplo, Isso. não tem nem É, desenho sexual. exatamente isso. E aí que começou os nossos conflitos, assim. Porque eu já não estava mais tão disponível ou tão disposta a uma série de coisas. Ele sempre teve muitas coisas, então, por exemplo, ele tinha 2 bandas, tinha a empresa dele, tinha o motoclube, eu não conseguia mais acompanhar isso, ele ficava chateado, queria que eu fosse com o Érico pequeno, e eu trabalhava muito também numa empresa que precisava viajar. E foi desgastando ali o nosso relacionamento, exatamente nesse período de 2 para 3 anos. E aí com 3 anos, quando o Eric fez 3 anos, 3 e meio por ali, a gente acabou tendo várias brigas, eu descobri que daí ele estava com uma menina que era funcionária dele, ele estava saindo com uma menina que era funcionária dele.
E logo depois eu saí de casa, peguei o meu filho e fui para casa da minha mãe e deixei tudo para trás, assim, recomecei a minha Do vida zero. do zero. Porque naquele momento eu tinha pedido a conta do meu emprego, porque ele falava que o meu emprego que atrapalhava muito e a gente não precisava daquilo financeiramente. Eh, e eu tinha largado meu emprego, estava em casa, e aí descobri e saí. Foi um período bem difícil, assim. Nesse relacionamento, tu ia se anular novamente. Sim. Tá, não é só para eu. O que que eu estou fazendo? Eu estou buscando informações para entender os padrões de comportamentos, como é que você lida dentro dos relacionamentos, É. tá? E eu acho que essa situação de se anular ou de não saber falar não para as coisas, é uma coisa que eu carrego em todas as minhas relações. É por isso que eu quero saber. É isso que eu quero saber desde lá a raiz. Por É. quê? Porque eu tenho uma ferramenta da constelação para te ajudar, Aham. mas também tem o restante que é o alinhamento sistêmico para te trazer mais informações ainda. Então, essa questão de se anular é o meio de comunicação que tu aprendeu a se relacionar. Então, Aham. isso vem de pai e mãe, de algum lado ali, É. que a É gente tem. bem isso, porque eu falo assim, ó, por exemplo, ontem uma amiga me mandou mensagem para ir tomar um café. Eu não estava afim. Mas eu falei: "Ah, se eu não for, vai ficar chateada". Tá, então Foca vou. é pelo outro e não por você. É benefício para o outro e nunca para você. É, Esse padrão de sempre olhar para o outro e não olhar para si, vem desde quando? eu acho que desde sempre, Desde criança. desde sempre. Por exemplo, os meus pais são separados. E também por traição. É que eu queria saber também. Eu já ia te perguntar essa questão, porque assim, ó, Elô, o que nós somos é o que foram para nós quando crianças. Nosso primeiro relacionamento com um homem e com uma mulher é o pai e a mãe, Uhum. né? Como foi essa questão da tua infância? Então, eu quero que tu me conte um pouco desse relacionamento familiar, para eu poder Bom, entender e puxar informações para nós conseguir te trazer a clareza e olhar de outro ângulo isso, para não ter você mais esse sabe que, padrão de assim, eu acho que foi exatamente isso que aconteceu comigo. Porque dentro do meu pai e da minha mãe, o meu pai sempre trabalhou muito e a minha mãe sempre foi muito crítica, assim, muito, ela sentia muita falta do meu pai, ela se sentia diminuída, assim, no sentido que ela não trabalhava, né, e o meu pai estava sempre envolvido com trabalho e tal, e a minha mãe, ela sempre tinha uma uma convicção de que se meu pai chegava mais tarde, ele estava traindo. Sempre, a gente escutou isso. Até que eu acho que chegou um dia que o meu pai falou assim: "Eu já levo a culpa por vou não fazer. fazer". Isso. E foi a mesma coisa que aconteceu comigo. É que, na verdade, onde tu foca, a energia flui. É. Como tu tá focado no teu caos, a tua empresa tá decaindo. Uhum. Quando tu estava focando na prosperidade e não estava nem se dando conta no estado emocional que tu estava dentro do relacionamento, a tua empresa Uhum. elevava. Sim. O Marco focou tanto em traição que não é da tua índole, Nunca. acabou acontecendo. Sim. Teu pai, a mesma coisa. Então, É. pelo que tu tá me falando, tu tem mais o perfil do teu pai do que da tua mãe. É isso? Sim, sim. Para você ter agora, foi Dia dos Pais. O meu pai e a minha mãe têm uma boa relação hoje. E aí o meu pai veio almoçar com a gente na casa do meu irmão e a minha mãe junto, todo mundo. Eu não levei o presente do meu pai lá, porque daí eu falei: "A minha mãe vai ficar chateada, daí depois eu entrego". Então eu fico sempre assim: quando eu vou na casa do meu pai, eu não falo pra minha mãe, porque Tu tem ela medo fica de desonrar ela, de tipo, ela ficar triste por tu tá indo lá. aham. Porque, tipo, E você tá dando corda pra uma pessoa que me fez mal. isso. Tá se cobrando. Embora hoje eles tenham uma boa relação e se, assim, o meu pai quisesse voltar, a minha mãe voltaria, porque a minha mãe nunca mais se envolveu com ninguém e até hoje a gente sente que ela ama o meu pai. E e mesmo assim, quando eu vou ou às vezes eu evito ir, porque eu falei: "Ih, vai ficar brava".
Então Tá. não Então falo. tu já tem uma questão de salvar a mãe desde criança. Sim. Tá. Quando eles se separaram, eu inverti os papéis, porque eu morava aqui em Toledo sozinha, com uma amiga, a minha mãe e o meu pai daí brigaram, meu pai saiu de casa, ela entrou numa depressão profunda. Eu trouxe daí a minha irmã para morar comigo, arrumei um emprego para ela, daí trouxe o meu irmão para morar comigo, daí coloquei ele para estudar, e aí fui buscar minha mãe para ela morar comigo, e eu virei mãe deles, de todos. Tá. No caso, tu cresceu antes do tempo. Quantos anos tu É. tinha, mais ou menos, Não, aí? eu já tinha Já 19, tinha um 18, Eric? 19. Ah, tinha 19? Não tinha um Eric ainda. Não, 19 anos. Ah, mas eu me vi, assim, eu tendo que consertar as coisas que deveriam ter sido da minha mãe, assim. E aí, em vários momentos que a minha mãe e o meu irmão brigavam, alguma coisa, daí a minha mãe vinha falar comigo, tipo: "Olha o que Conselho, aconteceu", sim, para para resolver. que eu resolvesse com meu irmão. E aí eu virava sempre a intermediadora ali, Tu já da tem uma de carga emocional, então, bem grande, não sendo tua. sim, Tá se sentindo bem em conversar sobre tudo? sim. Tá. O que que a gente vai fazer agora? Vamos colocar no teu campo sistêmico essas questões, tá? Isso é uma ferramenta que eu chamo de leitura de campo. E é como se fosse a constelação, mas não é a intensidade da constelação. É só para te mostrar como está o teu campo, como é que está a situação, o que que precisa, por onde precisamos começar para te trazer aquilo que tu sempre teve, a tua própria autonomia, configurar novamente a tua identidade. Não digo que não restabelecer o relacionamento com Marcos. Marco, perdão. Uhum. Primeiro vamos restaurar a Heloísa, para Sim, daí sim a Heloísa olhar para o lado. E sim, saber se o Marco é a pessoa ou se o Marco não é a pessoa, mas ser de uma forma, essa decisão leve, não dolorida, sim, né? Porque aqui, hoje a tua mãe e o teu pai estão encaminhados, tu já passou essa carga emocional, e hoje tu tem outra carga emocional que tu se sente dona do destino do Marco. Medo de se matar, medo de fazer alguma maldade, medo de te matar, medo de fazer alguma maldade. Então, essa carga emocional ainda está dentro de ti, só com sim, pessoas diferentes. sim, Então, a gente tem que entender esse padrão de comportamento de se anular e de ser a salvadora. Tu entende? Então, vamos colocar isso no campo. Já fez constelação? eu fiz há muito tempo atrás. Tu, qual foi o método que tu utilizou? Foi com pessoas na água, com objetos? Foi com pessoas, Tá. com pessoas. No caso, aqui eu vou fazer com os bonecos fluviais. Eles que vão representar a tua situação, os teus sentimentos e as pessoas. Uhum, E quem vai representar o campo, aquele tapete, quando as pessoas entram, é a água. Que como é uma energia neutra, ela vai estar com o teu campo morfogenético através do boneco que eu te representar. Tu vai gostar, vai ser bem legal. Tu vai ver que eles vão se movimentar da forma como está o teu atual momento. Então, vamos configurar um campo juntos, assim, o que, que nós vamos colocar no teu campo? Vamos colocar Elo, vamos colocar o Marco, pode colocar. dependência emocional, o padrão de se anular, o que mais que você colocar ela? A traição, Traição, a prosperidade, talvez, a minha empresa, empresa, pai e mãe, pai e mãe. se você tem mais alguma coisa aqui.
Tem mais alguma coisa que te chame a atenção? Mentira, talvez. Mentira. Elô, Marco, dependência emocional, padrão de se anular, traição, a tua empresa, o teu pai, a tua mãe, mentira. O que mais? Tem mais alguma coisa, algum sentimento? Quer botar culpa? Culpa. Isso. Mais alguma coisa? Acho que é isso. É isso? Aqui está um misto de questões, né? Mas tudo interliga a algo que a gente vai identificar através do campo. Só vou achar a fotinho aqui para tu ver os bonecos e escolher eles. Elô, de uma forma intuitiva, através desses bonecos, escolha quem vai representar você primeiro. Tu consegue aumentar no telefone se tu quiser. É. Eles são muito pequenininhos. Eu pode ser aquela de azul lá atrás da casinha da igreja. Isso, Essa. Aham. Marco. O marco pode ser o de verde, que na frente tem um negocinho rosa ali. Este, Aham. dependência emocional. O coração lá que tem um Band-aid. palitinho, um band-aid, eu acho. Isto. Padrão de se anular. A âncora, que inclusive eu tenho tatuado e falei até que eu ia tirar ela, porque eu acho que talvez seja isso que Não, mas fique. tem âncoras que é positivas, tá? Não coloque esse símbolo de peso. Apesar de âncora ser pesado, mas a gente pode colocar nesta âncora outros significados. Até porque tem significados positivos diante disso, Uhum. tá? É que tem uma coisa que tu tem desde criança, que é o território, de não saber para onde ir. Então, É, essa âncora, quando você fez, provavelmente significou o território, o meu lugar, sim, aquilo, o meu porto seguro, aquilo que eu chamo de meu, de segurança. Então, a âncora está como segurança para ti no braço, e não como um ato de dependência emocional, de não saber, desculpa, de padrão de se anular, não de saber para onde ir, sim. tá? Então, calma, não faça isso ainda. Vamos dar um novo significado para. Porque a âncora tem positividade, não é só negatividade. Traição. Uhum. O, do desequilíbrio ali, A balança. a balança. A tua empresa. O do dinheiro, O teu pai. o meu. O de verde meio com xadrez ali. Mãe. A de rosa que tem uns detalhes. Essa aqui. Aham. Mentira. A cruz, A culpa. o ajoelhado. Eu não sei se faz sentido para ti, mas colocar o amor. Sim. Escolhe para nós o amor, então. O coração lá inteiro.
Tá conseguindo chegar bem? Aham. Lô, respira fundo, concentra. Este é o boneco que vai te representar. Diga-me onde faça sentido que eu coloco no teu campo. No centro. Este é um marco. Do lado. Aqui, É. dependência emocional. No meio. Aqui, É. padrão de se anular. Na minha frente ali. Aqui, É. traição. Do meu lado. Deste ou do outro? Sim. Daí mesmo. A tua empresa. Na minha frente. Aqui, Aham. teu pai. Atrás ali de mim. Aqui, Aham. a tua mãe. Do lado dele. Aqui, Aham. mentira. É. Acho que na minha frente lá. Não sei se dá. Aqui eu não Não, do consigo. lado. Isto. Pode ser do lado, então. Do É. lado aqui. Aí. Pode ser? Aham. A culpa. A culpa. No centro. E o amor. Também no centro. Você se escolheu um boneco como homem, Não, nem tinha percebido. mas como é que é? É de forma subliminar. É. Brincadeira à parte, mas só para eu te fazer a leitura da escolha dos teus bonecos, tá? Porque às vezes, talvez a minha energia é masculina. Bem mais alta. E aí que Aham. mete medo nos homens. E aí que dá essa Isso. incongruência do medo, né, deles em relação a ti. Tá? Mas assim, teu pai e tua mãe, super pequenos, tá? Tá posicionado de uma forma bem errada, bem. Teu pai tá bem menor. Eu vou te mostrar aqui para tu ver. Aqui. Olha o teu tamanho pro tamanho deles. Nossa. Olha da Uhum. tua mãe para ele. Uhum. E o Marco também, tu escolheu ele pequeno diante de ti. Acho que não dá Uhum. para ver direitinho. Eu consegui ver, sim. Então, assim, o teu campo energético, teu posicionamento de uma forma inconsciente, tu é a salvadora, tu é a mãe de todos. Uhum. E isso é o que tá te travando, tanto que tu tá se sentindo sozinha. Sim. Tu tá sozinha, o teu dinheiro tá do teu lado, a cruz, que é a mentira, tá atrás do dinheiro, ele tá colado na tua dependência emocional e os teus pais estão de frente para a culpa. Tua mãe tá bem colada na culpa. Uhum. Ela se sente. Então, essa tradição de culpa, esse posicionamento de anulação, pode ser que venha dela, Uhum. e tu está acima de todo. Tipo assim, eu aguento a dor, eu aguento a vida. Isso. Vocês não. Eu coloco vocês dentro de um potinho para vocês não sofrer. É Tanto o isso. Marco quanto os teus pais. É. Eu Então, sempre aí, fui vista como forte, como a não ter guerreira. sentimento. Tu é Eu guerreira, sou tu é forte, tu isso. E eu consegue. sou aquariana, você é fria, você nem sabe amar. Sim. Então, falaram tanto para ti que tu posicionou isso dentro da tua identidade e hoje tu tá exercendo esse papel. E tá forte para ti, tá difícil, Uhum. tá pesado, tá doendo. Tá te Sim, matando aos poucos, assim, vamos dizer. é isso. Então, por que eu faço essa leitura de campo? Primeiro, para saber e te dar uma clareza de como está e ver se realmente o teu campo está congruente com a tua realidade. Uhum. Então, se isso aconteceu, porque pelo que você me falou sobre toda a tua vida e sobre o que posicionamos no campo, é realmente isso que está acontecendo.
Sim. Então, Elô, agora sim eu posso te passar o meu método. Realmente eu consigo te ajudar. Tanto no campo quanto emocionalmente. Sim. Então, como é que vai funcionar? Aqui dentro de toda a tua história tem duas questões. Tem padrões de comportamentos dos teus pais e tem a forma de se relacionar com o dinheiro e com o relacionamento. Sim. Então, o que eu te indico? Nós vamos fazer duas constelações. Por quê, Lô? Como tem tanto desgaste, tantas dores, tanto na infância quanto na tua vida adulta, vamos precisar direcionar a energia duas vezes diferentes, para tu poder internalizar e fazer de forma diferente do que tu vem fazendo. Não adianta botar uma coisa mista e te trazer um peso e tu não conseguir entender o real sentido de tudo isso na tua vida. Uhum. A constelação, ela é 2 horas. Então, são duas constelações de 2 horas que a gente vai precisar. Para tu poder direcionar esse tempo e essa energia para nós entendermos o porquê de tudo isso, né? Para tirar isso de ti, para tu viver a tua própria vida, a tua própria identidade e ser dona do teu destino e não dos outros. Sim. Então, fazemos duas constelações e entre meio às constelação, nós temos o alinhamento sistêmico, que é o pós-constelação, como é que foi para ti, como é que tá, tu tá entendendo diante daquilo, do que tu viu, do que tu sentiu. Sempre tem uma ferramenta que sai depois da constelação, que é 7 dias depois, para ver como tu saiu diante dessa ferramenta. Depois a gente faz outra constelação, e aí a gente tem mais 2 encontros para como finalização. Então, são 4 encontros. Sim. São 2 alinhamentos sistêmicos entre o meio, a constelação da segunda que nós vamos fazer, e depois 2 alinhamentos sistêmicos. Sim. Na verdade, é 4, é um e um final. Mas, na verdade, contigo eu vou ter 2. Eu vou ter 2 finais, porque como são duas constelações e são a questão da tua mentalidade em relação ao teu relacionamento, eu prefiro fazer, então, 3 alinhamentos sistêmicos e 2 constelações. Tá bom. Tá? Mas esse final é bônus. É bônus por uma questão de te entregar tranquila e bem. Então, deixa eu anotar aqui, né? Senão eu esqueço, é diferente. Então, Sim. são 5 encontros. Uma constelação familiar, alinhamento sistêmico, a constelação conjugal e financeiro, porque Sim. as duas coisas interligam. E 2 alinhamentos sistêmicos. Elô, como vai funcionar o valor desses 5 encontros? O valor é 2.300, tá? Mas a gente fechando agora, eu consigo te fazer por 1.500. Como é que fica bom para ti? Eu consigo parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito e também tem via Pix. Como é que fica bom para ti? E preciso saber qual é o melhor horário para nós. Preciso que esteja sozinha, que nem hoje. Sim. Para mim seria melhor no cartão, Tá, parcelado, só que o meu cartão não virou ainda, então hoje eu não consigo fazer o pagamento, teria que ser na segunda ou na terça. tá, perfeito. É, e o melhor horário é de manhã ou perto do meio-dia, Tá, ele vai que horas para o trabalho? geralmente vai às 8h. Tá, 9 horas, tu tá tranquilo, então. 9h sim. Porque daí eu fico contigo até às 11. Daí tu Sim, consegue almoçar e ir tranquila para a empresa. trabalho. Tá. Tá. Como é que tá tua manhã amanhã? Amanhã Amanhã é sexta, né? Acho que sexta é conturbado? é. Deixa eu olhar Mas aqui. deixa eu olhar minha agenda lá de tarde, e aí eu te falo, porque às vezes tem clientes que desmarca, né. Sim, mas vamos fazer o seguinte, vamos marcar na segunda, porque daí fica melhor para mim também. Segunda é dia 18 e de manhã para mim tá mais tranquilo. Tá, pode ser. Segunda, dia 18. Sábado não. Sábado, esse sábado eu tenho atendimento já. Ah, tá. Eu tenho uma constelação de manhã, porque daí de tarde eu fico com a Martina. Eu tenho uma menina de 2 anos. Ah, que legal. Que Daí nome eu bonito. faço Martina, que nem o Eric. Eu não te É. contei, mas eu também tenho um filho, Eric.
Ai, que lindo. Só que ele tá no céu. É É, por causa dele que eu tô hoje fazendo isso. O Eric. olha só. E é com C no final? É com CK. Aham. ERICK. Uhum. O Eric vai fazer, inclusive, agora, dia 23 de agosto, faz 7 anos que ele faleceu. Ele tinha 7 meses em vida e pegou uma pontada de pneumonia, uma bronquiolite que eles falam, né? Aham, sim. Ele viveu 7 meses comigo, eu levei ele para o hospital. E, infelizmente, o plantão errou. Em menos de 16 horas ele veio a falecer. Nossa, Então, o sinto Eric muito. que me trouxe no meio do desenvolvimento pessoal, no meio das constelações, como uma forma de superar, sabe? Sim. E hoje eu tenho ele como meu guia, assim, o meu ponto forte, né? Com Não, certeza. não mais o meu ponto fraco como era antes. Tá, segunda-feira, 9 horas, fica bom? Uhum. Perfeito. Elô, o que eu gostaria que pudesse um Pix de compromisso, no valor que tu pudesse me dar só para eu segurar esses 2 horários. O que Sim, tu tá bom. consegue me enviar hoje? A gente abate nesse valor de 1.500. Pode ser 200? Perfeito. Daí tu consegue me fazer hoje? Sim, Daí tu já te manda o Pix, tu me envia o comprovante, perfeito. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou te passar a estrutura, tá bom. tá? Com esses 5 encontros. Eu já vou te passar a data da nossa constelação, Uhum, passar o link de pagamento, te passar também o meu Pix. uhum, E conforme a gente vai fazendo os atendimentos, a gente vai marcando as tuas sessões. tá bom. Porque como tu trabalha com agendamento que nem eu, então pode ser que mude alguma coisa. Eu não consigo na segunda, mas posso na terça. Então, Uhum, a gente vai. Sempre vai estar salvo segunda-feira, mas caso não der, a gente marca para terça. tá bom. Uma coisa que eu quero te dizer é: fica tranquila, tá? Hoje, que nem aquele rapaz que veio para ti, ele não foi um peso para ti, ele veio para abrir uma porta para ti, Sim. né? Vocês têm comunicação ainda ou não? Bem pouco porque tenho medo. Mas ele É. quer um relacionamento contigo? Como é que é a via dele? Nunca falamos disso. É, eu falo muito mais hoje com a irmã dele, que apareceu depois dessa situação, e, e ela que me traz algumas situações, Informações. assim. E ela falou uma coisa assim, ela falou assim, era bem, é bem o perfil do meu irmão fazer isso, e ela falou, é super normal você se apaixonar por ele, porque ele é essa pessoa protetora. E como eles não tiveram o pai Ah, presente, e teve várias situações com a mãe, ele sempre se coloca numa linha de proteger, ele que foi o protetor da casa, da mãe, da irmã, e por incrível que pareça, a irmã dele, ela hoje acabou se tornando minha amiga, é uma das pessoas que mais fala comigo, e ela fala assim, porque ela vivenciou uma situação, um relacionamento tóxico, também acabou se envolvendo com alguém no meio desse caminho, ela falou assim: "Ninguém consegue compreender como você faz isso, porque ninguém olha para o que você vivenciou até isso acontecer". é que no teu caso, agora e no caso dela, que são meio parecidos, apesar de tu ter um pai presente dentro de casa, ele muitas vezes teve fuga por causa da tua mãe. Sim, Uma questão de pressão, né? sim, sim, total. Então, nesta falta, ela foi abandonada, você foi Uhum. falta paterna. Sim, Então, tu já vem com essa questão inserida do qualquer coisa me serve, só preciso que me acolha e me dê o colo. é isso. E aí, e aí nos ganha, tá? Porque eu também não tive pai presente, eu sou igual a tua amiga. Eu não tive o Uhum, pai presente, então para mim qualquer coisa servia. Tanto que uhum, o Eric foi uma libertação para mim. O menino que te abriu a porta e que estraçalhou toda a tua vida, que tu não tá entendendo no caos que tu está, uhum. que tu vai já entender, é a mesma coisa o Eric. O Eric, infelizmente, morreu para me libertar. Eu estava passando pelas mesmas questões que tu. Eu só não podia sair de casa. E Sim, tinha vizinhos que era o meu GPS, né? E ele chegou a me bater. Ele me deu um soco no nariz e só que daí eu fui para cima dele e o Eric já não era mais nascido. Mas o Eric viveu nesse meio desse caos, dessa situação. E aí foi a porta de tipo
bom, eu não tenho mais nenhum vínculo com esse cara, sabe? Eu Uhum. preciso sair. E para minha mãe, ele era o príncipe, ele era tudo. Isso. Porque eu tinha medo de contar para ela e ela falar alguma coisa para ele e eu voltar para casa e Uhum. me matar. É Então, muito é era uma. muito louco isso, né. Eu falo que quem consegue sair merecia um troféu, porque a gente não conta as coisas, né. Não. E na minha clínica eu trabalho com a gente tem um tratamento de recuperação pós-parto. Então a gente pega as mães ali bem naquela transição hormonal, emocional, e muitas Aquilo que tu vezes precisou depois do Eric, tu faz por elas, ai que lindo. e aí você escuta, assim, relatos de várias coisas, né, do casamento, e você vai contribuindo ali. Daí na semana passada uma cliente foi lá, e o marido foi junto, né, daí ele falou assim: "Ai, eu queria agradecer, você tem salvado o nosso casamento". E Bah. aquilo mexeu tanto comigo, porque eu falei assim: "Gente, eu sou uma fraude mesmo, porque eu tô Não salvando a vida faça dos isso, outros não faça isso. É que e não assim, tô ó, a tua conseguindo resolver a minha". a tua viver é que assim, tu tá no caos, tu resolve a vida dos outros porque é mais fácil tu olhar de outro ângulo. Como tu tá dentro, tu é o centro, conforme tu te colocou ali, e para tu ver, do centro, tu foi parar aqui. Tu Sim, tá entendendo? Então calma, calma que não te cobra a esse nível, já te cobram demais, para de tu se cobrar também. Porque sim, isso é uma autossabotagem que tu faz e não consegue enxergar. sim. A primeira coisa é tu tem que ter a tua tranquilidade, tá? A Hum, tua sanidade mental vir novamente. sim. Uma coisa que E tu é e tem é que. bem e daí o meu cliente um outro cliente, ele falou assim: "Ah", na recepção, eles conversando, né, daí ele falou: "Ah, Elô, meu Deus, ela é muito forte. Ela é tão segura dela, assim, que a gente tem até um meu Deus, como uma pessoa é tão segura?" E daí eu pensando, eu estava em cacos naquele dia, que Sim, segura? Segura do quê? mas aqui Então tu essa te tra esconde destre tão bem. eu sou uma atriz. Mas quando eu ouvi, não faça isso. É porque assim, ó, tantas vezes as tempestades dos outros te molhou que tu não quer molhar as pessoas. É, Tu tá entendendo? eu falo Então tu todo já passou mundo por e lá na tanta clínica a gente tempestade tem que não assim, ó era tua, que hoje tu não quer que ninguém se molhe através das tuas tempestades. Então, é um lado positivo? É, porque assim, não é uma questão de tu expor a tua vida para todo mundo. meu Deus, Não é nunca. uma questão de abrir a porta para qualquer um. E eu acho que isso que me machucou tanto, assim, porque eu sempre fui uma pessoa muito reservada e muito profissional. Eu tive um evento que eu fiz também ajudando uma amiga que ia lançar um livro, amiga de São Paulo, ela veio para cá e aí ela queria fazer o lançamento do livro dela e ela me pediu ajuda e eu fiz a movimentação. E aí lá estavam pessoas que eu convidei para palestra e também pessoas que estavam relacionadas a mim em outros ambientes de trabalho. Então tinha o diretor de uma empresa que eu trabalhei aqui, que é a Associação Comercial, que eu fiquei por muito tempo, e ele estava. E eu trabalhei com ele 15 anos, e de forma direta, indireta, e ele estudou, fez a faculdade com o meu ex-marido, com o pai do Eric. Só que eu nunca falei do meu relacionamento ali no momento. Então Nunca eu expôs sabia nada. nunca, Sempre nunca, bem neutra. nunca. Bem profissional mesmo, assim, eu nem tinha abertura para falar de vida pessoal, então a gente Sim. trabalhava. E aí nesse evento agora, ele tinha uma pessoa que eu sou comadre dela e esse cara também é. E aí a gente estava conversando assim, daí ela falou assim: "Ah, porque não sei o que do Douglas, né", falou para o Marcos, que é o diretor dele. "Mas o que que o Douglas tem a ver com a Elô?" E dela: "Meu Deus, eles foram casados, ele pai do" daí ele olhou para mim, ele se afastou assim dele: "Como que eu nunca soube disso?" Daí ele: "Eu não acredito", dele: "Ah, teve um momento que eu estava com seu filho e eu olhava para o seu filho e pensava assim: 'Ah, eu conheço esse menino', mas não sabia da onde que eu conhecia". Dele: "Gente, eu nunca" e O ele mundo é saiu, assim, pequeno.
ficou, assim, muito chocado. E eu falei: "Por quê? Eu nunca falo da minha vida pessoal". E a minha vida pessoal não cabia dentro de uma situação do trabalho. E até agora ele fala: "Eu não consigo acreditar que eu trabalhei 15 anos com você e não sabia que você foi casada com um amigo meu". Sim. E então acho que essa forma que o Marco ele como ele me conhecia tanto, ele achou todas as todos os pilares que ele conseguia me quebrar, porque o meu trabalho sempre foi o meu pilar, assim, de A podia minha estar tudo fortaleza, ruim, mas o lá ia porto estar seguro, a minha fortaleza, o meu tudo, o meu aonde eu porquê de viver. isso, onde eu foco minha energia mesmo. Então, o meu pilar do trabalho, ele quebrou. Daí, com as minhas amigas, daí com a minha família, tipo, vários pilares, assim, que para mim eram sagrados, que nunca as pessoas nunca São souberam cristais incostáveis, fica ali e eu cuido, eu lustro, eu cuido, ninguém mais mexe. isso, e eu nunca falei de nem mas sabe que assim, ó, eu não sou uma pessoa de reclamar. Eu não sou uma pessoa que você vai escutar por uma situação de necessidade, mas eu Sim, não sou uma pessoa que eu vou contar, a pessoa pode estar me contando ali, eu nunca vou falar assim: "Ai, comigo acontece isso". Jamais, 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 eu sempre fui a pessoa que escutava os outros. mas Elô, eu tenho um mantra da minha vida, tá? Que é real. As coisas e as pessoas nunca acontecem por um acaso. É, Aquele cliente que estava lá era o cara certo. Essa situação que o Marco fez, que a gente não vai entender neste atual momento, hum, a gente vai entender ao decorrer das nossas sessões e tu também vai entendendo, porque vai abrindo a mentalidade, e aí tu vai entender o porquê de tudo isso. sim, O bom que foi poucas pessoas que viram, sim. conseguiu abafar o caso, Uhum. né? Não denigriu a tua imagem como empresária e nem a tua empresa. Sim, O que está acontecendo hoje é que a tua tempestade está molhando o teu porto seguro, que é o trabalho. isso. E que o trabalho não é para ser o teu porto seguro. Porto seguro é para ser o relacionamento que vai agregar na tua vida. Sim. E aí nós vamos poder entender várias questões tuas emocionais, e aí vem a questão do Marco. Tem amor? Vamos solucionar então o problema do relacionamento. Não Sim, tem amor? Vamos se libertar de uma maneira que fique tranquila, sim. né? Então é isso que vai acontecer. Mas assim, não fica te martirizando do porquê aconteceu isso. Uhum. E sim, olha como uma forma de gratidão para tu poder olhar para ti e mudar. Sim, Tu busca tanto conhecimento, tantas mudanças. Lógico, parou de fazer cursos por sim, causa que o Marco ficou com ciúmes? Sim. Mas foca nisso. Algo veio para te ensinar. sim. E se isso veio, é uma coisa que é engraçada. Quando a gente começa a ficar. Quando a gente está grávida, a gente está linda, né? Uhum. Já que tu trabalha bastante com isso. Beleza, vou te dar um significado. Quando a gente pare a criança, a gente fica estrupiada. Horrível, não ficamos? Uhum. Mas a Sim. gente deu à luz a um ser surreal e perfeito. Uhum. E quando a gente começa a se cuidar do corpo, quando eu vou na estética da Elo, eu volto com aquela minha beleza inicial. Uhum. Então, antes de melhorar, piora. Sim. E É através verdade. dessa piora, há uma melhora muito melhor. Porque antes, quando eu era linda, eu não tinha uma filha. Eu fiquei horrível e tive a filha. E depois eu fiquei linda com a filha. Então eu estou muito melhor do que eu estava lá na meu início de vida, naquela beleza que eu tinha. Então, analisa essa questão da gestação, utiliza essa estética, esse embelezamento como padrão da tua vida. Tu estava bem, mas não estava tanto. Hoje tu está no fundo do poço, vamos dizer assim. Sim, Mas amanhã tu vai estar muito melhor. Então, sim, essa situação, esse acontecimento é uma abertura de porta para algo muito melhor que tu merece. Não foca nesta dor. sim. Seja grata por isso, que tu vai ver que as coisas vão começar a fluir de uma forma surreal. Até porque o porquê tu vai entender.
tá? Legal. Uhum. Segunda-feira eu te vejo, Sim. mas eu tô aqui, meu WhatsApp tá distante de nós, é só uma ligação, um WhatsApp. Pode ser que naquele momento eu não te responda por estar por atendimento, ou na Martina, mas assim que eu estiver disponível, é a primeira coisa que eu vou fazer é conversar contigo, tá? Dúvida ou alguma questão que tu tenha lembrado, ou alguma dor que tu esteja passando, manda áudio. Manda áudio, paga ali para ti e para mim vai estar, eu te respondo conforme eu puder. Tá bom. Meu Muito amor, obrigada. beijo, Obrigada. tá mais sozinha, tá? Amém. Beijo, qualquer coisa Obrigada. tu me chama, Tá tá bom. bom? Eu vou te Obrigada, dar viu? ali tudo especificado, Tá bom. tá? Obrigada. Beijo, beijo, beijo. Tchau.